O hospital está aparecendo aí para vocês, Andrés? Oiê. Tá sim, Ale. Tá aparecendo sim. Tá, vou colocar só no módulo apresentação. É, o Hospital Primavera, um hospital que recentemente nós tivemos a oportunidade de visitar, é, vimos aí que tem uma equipe é, com experiência, uma equipe querendo fazer aí, trabalhar de forma diferenciada para o manejo do paciente com AVC. Você já tem um protocolo instituído, é um hospital que ele já tem um diferencial que é, além do tratamento trombolítico, também é um hospital que consegue também conduzir um paciente em janela estendida, né, para eventualmente oclusão, paciente para hemodinâmica. A iniciativa Angels, ela apoia os hospitais com o objetivo de ajudar todas as instituições, tanto privadas como instituições públicas, para que se tornem centros referenciados nessa linha de cuidado. Então, quem fala com vocês aqui, me apresento, eu sou Alessandro, eu sou consultor científico da Boehringer Ingelheim, aqui no Brasil, e sou consultor científico do Angels, aqui no nosso querido Nordeste, né? Eu sou responsável por atender os 9 estados aqui do Nordeste. O nosso propósito, a nossa missão como iniciativa é ajudar para que esses hospitais cada dia possam atender melhor o paciente com AVC. A maioria das instituições que nós iniciamos nossas atividades são instituições que não têm um protocolo desenhado para atender o paciente, não tem nem sequer, em momento nenhum, foi desenhado um workflow de atendimento, não tem uma rotina instituída, e o nosso trabalho é fazer com que esse hospital ele possa, de acordo com diretrizes, fazer a implementação de protocolo, ter uma rotina instituída e possa atender o paciente com qualidade. E o processo em si seja um processo gerenciado, né, do protocolo, permitindo que vocês, a cada dia, consigam enxergar como vocês estão manejando esse paciente, melhorando aí todo o processo, excluindo gaps e buscando a perfeição. Trabalhar com a instituição sempre com a busca de aumento de qualidade e aumentando o número de profissionais preparados para esse manejo. Essa iniciativa ela é mantida, sustentada pelas principais associações de neurologia de todo o mundo. O nosso trabalho hoje, ele vai em todas as fronteiras do mundo, estamos presentes em 153 países, já somos mais de 8.000 instituições que nós atendemos, né, a iniciativa Angels. Só lembrando aqui o conceito da doença, a gente não vai falar aqui de fisiopatologia, mas lembrando que o acidente vascular cerebral, basicamente, é a interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada região do cérebro. Esse fluxo interrompido pode ser por uma obstrução ou por extravasamento de sangue. O mais importante aqui para nós lembrarmos que a partir do momento que o paciente tem um icto, sofre o evento, aproximadamente 2 milhões de neurônios são perdidos a cada minuto. Isso desenha que o nosso paciente que sofre o acidente vascular cerebral, ele é um paciente tempo-dependente. Muda-se aqui o conceito de atendimento para esse paciente, que na maioria das vezes nós ouvimos e aprendemos que atender o paciente com AVC é um atendimento de urgência. Isso não é verdade. O atendimento do paciente com AVC é um atendimento de emergência, tem que ser atendimento imediato. Quando eu falei de obstrução e extravasamento de sangue, nós lembramos que essa obstrução é a classificação isquêmica, que nós temos aqui em torno de 85% dos casos, e o que tem o extravasamento hemorrágico, que nós temos aqui em torno de 15% dos casos. Os principais sintomas para a doença são dor de cabeça súbita, os pacientes relatam que é uma das dores mais artrosas que
que o paciente já teve de forma aguda, rebaixamento do nível de consciência ou inconsciência nos casos mais graves, dificuldade para falar, o paciente fica desártrico, perturbação visual, imagem áurea, quando a gente aplica o NIH de paciente, alguns pacientes não conseguem ver o quadrante quando nós estamos fazendo a aplicação do NIH. Diminuição de força motora unilateralmente, desvio da comissura labial, que é muito clássico também. O paciente pode apresentar confusão mental ou rebaixamento do nível de consciência nos casos mais graves. Ponto interessante, para um hospital que já tem um protocolo implementado, trabalhar com uma escala de identificação modificada, que hoje nós já temos várias aí no mercado, né, que é paciente com vertigem aguda seguida de náusea e vômitos, a indicação é que se abra o protocolo. As condições clínicas que mimetizam AVC são várias, né? Então, como as doenças psicogênicas, crise convulsiva, enxaqueca com aura, encefalopatias, abscesso do sistema nervoso central. Mais um ponto de atenção para esse slide aqui, por mais simples que pareça, é a hipoglicemia severa. A hipoglicemia severa, ela mimetiza aí sinais clínicos do AVC, pode confundir a equipe, e alguns pacientes até funcionais chegam a ser tratados, né? Então, paciente com sinais clínicos de AVC, e de imediato, a primeira ação ali da equipe já na porta é fazer um teste de HGT e observar se é uma hipoglicemia, se for, suplementa o paciente, regride sintomas, sai do protocolo, se não regride, aí o paciente mantém isso no protocolo. Os fatores de risco para a doença é a idade, né, geralmente acima de 60, 65 anos, um sexo também do paciente, colesterol, tabagismo, a hipertensão aí como principal causa, uso em excesso de álcool, uso de drogas, uso de anticonceptivos, diabetes, sedentarismo, doenças do coração, como a fibrilação atrial, histórico de doenças vasculares prévias. Os fatores que nós consideramos fatores não modificáveis é a idade, a qual já foi citada, acima de 65 anos, tem mais predisponência, histórico familiar positivo, aí como doença de Cadazil. A raça negra tem mais predisposição, né? E as mulheres têm mais predisposição ao AVC do que um homem. Bom, fatores modificáveis, quando a gente fala de comorbidades que podem ser tratadas e acompanhadas, de acompanhamento médico, controle com drogas, a hipertensão, diabetes e fibrilação atrial é um ponto de atenção, porque esses pacientes que têm acompanhamento conseguem reduzir significativamente o risco de manifestar a doença. Não fumar, controle de peso, sair da zona de estresse, saúde mental, controle do colesterol, diminuir o consumo de álcool, tratar as doenças coronarianas e sedentarismo. Com isso a gente consegue reduzir a doença em mais de 80%. Nós estamos falando de uma doença de alta letalidade, uma doença que é a doença que mais incapacita, mas é possível reduzir significativamente os casos de AVC com mudança de hábitos. Vamos assistir um primeiro vídeo aqui e veremos 2 cenários aqui de pacientes com AVC. Como você pode mudar uma vida em 60 minutos? Eu acho que meu marido teve um AVC. Estamos a caminho. A ambulância deve chegar em 8 minutos. Eu não estou me sentindo muito bem. Vou me deitar um pouco. Paciente de AVC. Tempo de chegada 2 minutos. Podemos ir direto para a radiologia? Entre no carro. Eu vou te levar para o hospital. O médico está esperando na sala de tomografia. Vamos lá. Quando chegarmos lá, você fica na recepção enquanto eu estaciono. Senhor Silva, pode me dizer seu peso? Espero que alguém nos atenda logo. Não espere. Haja rápido e dê a alguém uma segunda chance na vida. Viver e andar de bicicleta com quem você ama? Ou desenvolver a paciência para andar de cadeira de rodas? Viver é aproveitar cada momento? Ou deixar que eles passem por você?
Viver é fazer um discurso no casamento da sua filha? Ou passar os dias aprendendo a falar o nome dela de novo? AVCs roubam vidas. Não deixe o tempo roubar essa. Faça cada segundo contar. Pré-notifique o hospital. Prepare o paciente rapidamente. Verifique se há... Opa. Vocês estão aí? Sim. Caiu aqui. Deixa eu só trazer para cá. Fazer um discurso no casamento da sua filha? Ou passar os dias aprendendo a falar o nome dela de novo? AVCs roubam vidas. Não deixe o tempo roubar essa. Faça cada segundo contar. Pré-notifique o hospital. Prepare o paciente rapidamente. Verifique se há contraindicações. Faça tomografia computadorizada. Diagnostique e trate. 60 minutos igual vida. Porque cada minuto conta para salvar uma vida. Bom, tivemos aí uma queda do sinal. O vídeo continuou para vocês. Sim, Ale. Tá, ok. Alguma coisa aconteceu aqui, mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Até na minha apresentação. Bom, nós vimos aí o cenário de dois pacientes com AVC, né? Eu vou parar aqui a apresentação e voltar, mas eu continuo falando com vocês. Nós vimos aí dois cenários de pacientes com AVC, né? O primeiro cenário é tudo aquilo que a gente deseja, né? A família teve conhecimento aí de causa, em algum momento da vida aí a família foi orientada, né? O que é a doença? A partir do momento que a pessoa manifestou ali os sintomas, rapidamente ela ligou para um serviço de pré-atendimento, eles chegaram, esse sempre é o nosso desejo, esse cenário, chegaram rapidamente, levantaram o histórico do paciente. A gente pode ir com uma vertente aqui do pré-hospitalar para o hospitalar ali na triagem, né? Então, primeiro contato com o paciente, eles já confirmaram os sinais e sintomas, perguntaram a hora que começou os sintomas, isso daqui é muito importante, determinando o ictus, né? A hora do delta T. Já aferiram ali a pressão do paciente, muito importante, né? Isso é um diferencial para ajudar a equipe na tomada de decisão para tratar o paciente. Verificaram aí a temperatura do paciente, glicemia, já ali de cara, já verificaram a glicemia do cliente, muito importante, a gente já tinha falado. Tentaram puncionar um acesso, isso daí, cenário mais bonito, né? E perguntaram para a família quais as doenças que o paciente tem, as comorbidades, se ele faz uso de alguma medicação, se as medicações uso regular, se faz uso de anticoagulante. Olha, pergunta também aqui, muito importante para o manejo desse paciente. E depois eles prepararam o paciente, pré-notificaram a instituição e pediram para avisar para a equipe médica, olha, fala para a equipe médica nos aguardar no setor de imagem. E lá eles foram e trataram o paciente porque não tinha nenhum critério de exclusão. O outro caso que nós vimos aí, o outro cenário em paralelo, foi uma família que ela não conseguiu identificar que aquilo era uma doença chamada AVC, ela não sabia o que estava acontecendo com o paciente, tomou a decisão de levá-lo para o hospital porque ele começou a instabilizar dentro de casa. E quando levou a preocupação da família, tomara que... Deixa eu estacionar aqui o carro, né? Olha o que a família está preocupada, deixa eu estacionar o carro aqui. E depois que se aproximou ali na recepção, a família falou, tomara que alguém nos atenda logo, porque você não está bem. Mas aí já tinha estourado a janela terapêutica, né? Eu estou aqui conversando com vocês e tentando recuperar aqui a apresentação.
Acho que agora vai. Perfeito. Hum, tá aparecendo aí, Andressa, em módulo de apresentação? Contraindicações. Assim, Tá, ok, perfeito. Acho que recuperamos aqui. E logo depois aí que nós vimos o vídeo, apareceu ali um tempo. Esse tempo que está aqui na tela para vocês é um tempo de 60 minutos. Esse tempo aqui é um tempo de performance, tá? Tempo de performance. A partir do momento que o paciente ele adentra as portas do hospital, nós, de acordo com as indicações, de acordo com os desenhos, os guidelines, nós temos ali 60 minutos para iniciar a terapia fibrinolítica do paciente. Tempo de performance. Não é tempo de janela aqui, é tempo de performance. 60 minutos igual a vida. A gente começa a brincar um pouco com aqueles jargões, né? Quando a gente fala do protocolo de Dr. Axca, olha, tempo é músculo, né? Sepse, tempo é vida. Aqui, tempo é cérebro. Então, a partir do momento que o paciente chegou, 60 minutos. A gente não pode estourar esse tempo, até pensando um hospital, se é um hospital que queira se certificar, ele precisa conseguir iniciar o tratamento. Se o paciente tiver indicação, com tempo igual ou inferior a 60 minutos. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está falando de uma doença que a cada 5 minutos um paciente que poderia ser salvo, ele morre. E um dos motivos do paciente morrer ou ele ficar incapacitado é, primeira barreira nossa, a equipe cross-funcional não está preparada para atender o paciente. Esse é o primeiro motivo. Se eu tenho uma equipe cross-funcional preparada, segundo motivo, a sociedade não consegue, não sabe que é a doença, não sabe identificar e não encaminha, geralmente, o paciente para o local correto. Ou se vem fora de janela, que isso aí é um grande problema. São 6 milhões de AVC anualmente. De cada 4 pessoas, uma está tendo AVC. Então, de cada 4 pessoas, uma tem AVC ao longo da vida. Aqui no Brasil, a cada 2 minutos um brasileiro está tendo AVC e a cada 5 minutos uma pessoa morre por AVC. Confirma-se que ela vem aí permeando entre a primeira e a segunda causa de morte, mas é a doença que mais incapacita. 70% daqueles que sobrevivem, eles não voltam para suas atividades laborais. E 30% desses necessitarão do auxílio de um instrumento ou de alguém para fazer uma coisa simples para o ser humano, que é andar. A projeção para a doença não é boa. Até 2050, os estudos vêm mostrando que aqui no Brasil nós teremos 14 milhões de AVC com 3,6 milhões de óbitos e 3,1 milhões de pessoas incapacitadas. O nosso cenário ele é muito ruim quando a gente fala de questão nacional. Os pacientes com AVC, a maioria chegam fora de janela. O número mais específico quando a gente fala de mediana, segundo o estudo, é em torno de 30% chegam em janela. Mas tem regiões que é menos de 10% que chegam em janela. E a doença vem permeando aí sempre entre primeira e segunda causa. A nossa realidade é o seguinte, quando nós não tratamos o paciente adequadamente, esse paciente, ele ficará no mínimo internado 15 dias na unidade hospitalar. Paciente internado 15 dias com AVC, nós sabemos que é o paciente que ele não morrerá pelo AVC. Ele terá complicações ou iatrogenias que levarão ele a óbito. Quando nós manejamos o paciente adequadamente, o tempo de internação desse paciente, ele vem permeando aí entre 4 e 5 dias. Esse paciente que nós não atendemos adequadamente, mesmo que nós consigamos dar uma alta para esse paciente, é uma alta com prognóstico ruim na maioria das vezes. E ele reinternará pelo menos mais 4 vezes na mesma instituição no período de 1 ano. Giro de leitos aqui é totalmente prejudicado no hospital por não manejar o paciente adequadamente. Quais os benefícios que nós temos quando nós temos uma unidade hospitalar preparada para atender o paciente? Pensando algo maior, quando nós temos uma unidade de AVC, que aí é um diferencial mais ainda, é você ter uma unidade
ali dentro do hospital, uma unidade preparada só para atender pacientes com AVC. A gente consegue diminuir mortalidade, complicações, o paciente é menos dependente, aqueles pacientes que são tratados, eles ficam menos dependentes e você dá uma alta agora com melhor prognóstico. Para a gente conseguir esses benefícios, a gente tem que trabalhar como uma equipe, né? E isso aqui é um ponto interessante, porque toda vez que a gente fala do manejo do paciente com AVC, IAM e outros mais, a gente fala assim, não, ó, tudo ali é responsabilidade do médico, ó, tudo ali, e na verdade, quando nós estamos trabalhando com um protocolo de AVC, o conhecimento ele tem que estar bem horizontal na equipe para que nós tenhamos bons resultados. Então, trabalhar como equipe faz uma diferença muito grande. Vamos ver um exemplo aqui, um filmezinho que não tem nada a ver com a área da saúde. Vamos ver se a gente tira algumas lições daqui. Isso aqui é um pit stop de Fórmula 1, lá 1950, But Indianápolis. Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Era assim um pit stop de Fórmula 1 antigamente, né? Vamos ver nos dias atuais. Melbourne. Para quem gosta de Fórmula 1. E aí, gente? Houve uma mudança aí no processo, sim ou não? Podem participar aí, eu quero ouvir a voz de vocês. Houve mudança no processo? Para quem está acanhado, a gente viu aí uma mudança de processo. A gente viu que tinha um desenho para conseguir chegar a um objetivo de uma turma ali, eu acho que ainda não era uma equipe, né? E o que eles queriam, desde o passado até os dias atuais, é ganhar o quê? Ganhar tempo. E tempo aqui para a gente é fundamental. Mas naquela época lá, do jeito que era feito, nós vimos lá, o piloto pediu uma coisa, eles davam outra, a comunicação não era efetiva, e ao longo do tempo eles foram aprimorando. Hoje nós temos ali engenheiros de telemetria, engenheiro de pesquisa aerodinâmica, tem pilotos, mecânicos, mas todo mundo fala a mesma língua, você não precisa nem olhar para o lado, todo mundo sabe o que tem que fazer. Trazendo isso para a realidade hospitalar, quando nós vamos trabalhar com um protocolo de um atendimento que o paciente é tempo dependente, a linguagem ela também tem que ser horizontal. A gente nem precisa olhar um para o outro, temos que saber o que fazer, porque a gente precisa reduzir tempo. Isso daqui é fundamental. O tempo, segundo as diretrizes, é 60 minutos. Para um hospital privado como vocês, que já tem um fluxo ali desenhado, eu entendo que o melhor tempo para vocês iniciarem um tratamento fibrinolítico, 30 minutos é o ideal, e a gente vai trabalhar em cima disso, porque a gente começa a pensar como equipe. Como é que a gente identifica um paciente com AVC?
Tem vários scores que nós podemos utilizar para identificar o paciente com AVC. Um dos scores que nós mais utilizamos é a escala de Cincinnati. Tem LAPS, FAST modificado, BFAST. Em si, nós estamos observando principalmente aí 3 alterações clínicas. Mais comuns é o desvio da comissura labial, força motora diminuída unilateralmente, se o paciente não consegue articular uma frase completa. Uma dessas alterações, a possibilidade de ser AVC é em torno de 70%, 2 em torno de 80% e 3 em torno de 90%. Aqui tem um mnemônico que tem sido usado e viralizou dentro da sociedade, e nós temos que aproveitar essa forma simplória para nós conseguirmos levar para a sociedade o conhecimento de saber o que é a doença e como identificar. Eu falei para vocês em slides anteriores que os nossos 2 principais problemas maiores problemas equipe multiprofissional preparada para atender o paciente, e sociedade precisa aprender a identificar, para a gente melhorar o tempo aí de janela. Vocês viram lá que menos de 30% dos pacientes chegam em janela. Aí vai se justificando a questão dos números epidemiológicos serem tão ruins, né? Então, dentro dessa palavrinha aqui, SAMU, mnemônico, vamos sempre incentivar a equipe dentro da instituição, fora da instituição, a ficarem atentos, vigilantes, para identificar um paciente com sinais e sintomas de AVC. Só tem uma coisinha que não combina aqui, ó. A palavrinha aqui, SAMU, letrinha S do sorriso, desvio de comissura, o A do abrace, o M de música, e o U de urgência. Urgência não combina, tá, gente? Não é urgência, é emergência. Sempre pensar em emergência. Então, de uma forma muito simplória, vamos sempre estimular a todos a pensar SAMU para identificar um paciente com AVC. Bacana? Então, vamos trabalhar com esse conceito aí da simplicidade para identificar o paciente com AVC, usando, claro, uma metodologia científica, que é uma dessas escalas. A outra escala que nós utilizamos é a escala de NIH, para nós sabermos gravidade clínica. Então, é uma escala que ela é aplicada logo que o paciente adentra a instituição. O primeiro momento não é ali na triagem, é até um ponto que eu gosto sempre de falar assim, o enfermeiro da triagem vai ter que aplicar o NIH. Não, o enfermeiro da triagem, da classificação de risco, ele não aplica a NIH. O NIH é aplicado ali na sala vermelha, né? Na sala de estabilização, ou quando está encaminhando o paciente do setor de triagem para a tomografia. Pode ser até ali na tomografia. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com o objetivo de melhorar tempo. Então, se o paciente se abrir o protocolo ali na triagem e você leva o paciente direto para a tomografia, o objetivo disso daqui é ganhar tempo, né? A equipe vai lá e encontra. Esse é o melhor desenho que tem, né? Levar o paciente o mais rápido possível para a tomografia. A escala de NIH ela deve ser aplicada por quem? Pelo médico, pelo enfermeiro, pelo físio, pelo neuro. Ela tem que ser aplicada pela equipe. A escala ela não foi feita, não foi estudada para o profissional médico, para o profissional de enfermagem, é para a equipe, é como Glasgow. Qualquer um que é treinado, habilitado, pode aplicar. Preferencialmente, a gente sempre orienta que pelo menos 2 profissionais. Um vai aplicando e o outro vai ali anotando. E é até interessante que vá comunicando para a equipe o resultado do NIH. O que é comum eu vejo, muitas vezes num atendimento, chega ali o profissional, ele começa a aplicar o NIH, está fazendo o teste,
pergunta para o paciente, olha, quem é o senhor, a data, quando o senhor nasceu, você sabe que dia que é hoje, o mês que é, vê os movimentos do paciente, ocular, faz teste visual do paciente, vê se força motora está ok, bilateralmente, primeiros membros superiores, inferiores, aí também não faz diferença começar primeiro com superior ou inferior. Se o paciente tem algum desvio, se a força ela tem resistência, não tem resistência, tem ataxia, sensibilidade, ali cutânea, o paciente está disártrico, tudo isso é observado, você vai pontuando, ali pontuando. Os resultados aqui é o seguinte, se der o resultado aí de 1 a 4, considera-se um AVC clinicamente leve, de 1 a 15 aí já é moderado, de 16 a 20, 21 já é moderado a grave, e acima de 21 considera-se um AVC muito grave. A escala ela não é perfeita, nós sabemos disso, mas é uma escala que ajuda muito a equipe na tomada de decisão, né? Você tem um NIH muito baixo, a equipe vai avaliar melhor, vai buscar a opinião ali do especialista, e aí é um mime que a gente vai tratar esse paciente, não vai tratar, mas está indicando aí a gravidade clínica. Essa escala tem que ser aplicada já ali no primeiro momento, não só no primeiro momento, depois que você avalia o paciente, toma a decisão, faz a terapia fibrinolítica, já após a dose de ataque, já tem que fazer de novo para ver se houve uma recanalização, você faz a avaliação clínica do paciente, utilizando aqui a escala. Ela deve ser aplicada ao longo dessa primeira hora da fase hiperaguda do paciente, depois ela deve ser aplicada a cada 6 horas, nas primeiras 24 horas, e depois a cada 24 horas aplicar até a alta do paciente. Essa é a recomendação, é um ponto de atenção, porque aqui a gente precisa de uma comunicação horizontal entre a equipe, né? Não é o neurologista que tem que saber o que é a escala de NIH, não é o médico ali da porta, é todo mundo, é o enfermeiro, é o médico, o técnico de enfermagem também, o fisioterapeuta, a fono. A fono vai perguntar, o paciente entrou com NIH de quanto? Olha, entrou com NIH de 8, de 9. Ela já sabe que esse paciente é um paciente que tem risco de broncoaspiração. Isso vai trazendo, ó, tem um NIH de 8, tem um Glasgow de 8, ó, você batendo nos números, olha, paciente que precisa de intervenção ventilatória. Então, leva vários raciocínios. Não, é um NIH de 2, mas o paciente está afásico, esse paciente vai complicar. Então, apesar que você tem um NIH baixo, é um paciente com indicação de intervenção para tratamento fibrinolítico. Aqui são portais que nós disponibilizamos para toda a equipe cross-funcional de treinamentos de alto padrão por papas no assunto, totalmente gratuitos. Aqui tem treinamentos para habilitação do NIH, aspectos básicos do atendimento do paciente, tanto para médico e enfermeiro na fase hiperaguda, fase aguda, fase hiperaguda, intervenção ali da fisioterapia, da fono, e todos esses treinamentos aqui são disponibilizado nessa plataforma e outra plataforma que eu vou apresentar gratuitamente, ok? Neuroimagem avançada também está disponível nesse canal e você recebe o certificado no final do treinamento. Tem alguns treinamentos aqui que tem 4 módulos, outros 6 módulos, 10 módulos, né? Tem até com 20 módulos, então é treinamento assim de alto padrão mesmo. A outra plataforma que nós disponibilizamos para esses treinamentos é a plataforma Referência Hospitalar. Esses links serão disponibilizados para vocês através do grupo que nós temos aí com o hospital, para que vocês possam fazer todas essas capacitações. Agora a gente vai aqui para uma visão, nós já lembramos o que é a doença, o paciente é tempo dependente, lembramos aí a questão epidemiológica, como identificar a doença, também gravidade clínica, mas agora a gente vai falar um pouco aqui como conduzir o paciente dentro desse workflow. Então, a partir do momento que o paciente chega, como nós vimos lá no vídeo, nosso sempre sonho de consumo é que nós sejamos pré-notificados, até mesmo o hospital privado. É interessante, tá difícil aqui a voz, é interessante também que o hospital seja pré-notificado. Mas a maioria nós sabemos que nós não recebemos a pré-notificação. A partir do momento que o paciente chega ali na porta, primeiro contato geralmente ali com o setor administrativo, com a triagem. Existe uma preocupação sempre da nossa parte quando a gente fala em ganhar tempo, de que o primeiro paciente ele seja atendido por um profissional. Isso significa o paciente ir direto para a triagem e depois ali a família vai e faz
a admissão do paciente, aquela parte administrativa. Primeiro, ver o risco do cliente, e aí por isso que existe a classificação de risco, com o objetivo de atender quem mais precisa, quem tem urgência, quem tem risco, e não quem chega primeiro. Então, o paciente com AVC passa direto ali para a triagem, com essa sensibilidade. A equipe de enfermagem identifica os sinais e sintomas, vai com o pensamento que nós vimos lá no vídeo que fez o pré-hospitalar, mesma coisa, tá? Então, determina a hora que iniciou os sintomas, pergunta para a família, linguagem simples, sempre simples, perguntando para a família, olha, qual foi a última hora que ele foi visto bem? Ah, foi meio-dia, chegou no hospital meio-dia e 30, então 30 minutos de evolução. Então, delta T do paciente, meio-dia. Tem alguns pacientes aqueles pacientes que foram dormir e quando acordou com sintomas, o wake-up stroke, a gente não sabe determinar a hora do stroke, a hora do AVC. Então, é importante aqui um processo investigativo, né? A gente brinca até muitas vezes que é o CSI, né? A gente tem que descobrir a hora que começou esses sintomas. Tem até um caso interessante de um paciente, esse caso aí é contado aí pelo professor Otávio, em Ribeirão. Encontraram o paciente no shopping e o paciente estava desacordado e perceberam ali que era um paciente com sinais clínicos, provavelmente de um AVC, levaram para o hospital USP lá de Ribeirão, e quando chegou lá, falou, olha, tem todas as características que é de um paciente com AVC, né? Então já determinou ali o diagnóstico. Diferencial, depois, quando ele foi para a tomografia, não tinha sangue. Mas e agora? Trata ou não trata o paciente? Que hora que começou esses sintomas? E na hora que estavam mexendo ali na roupa dele, encontraram o ticket, na hora que ele entrou com um carro no estacionamento. Pelo ticket, o tempo que ele estava consciente dirigindo o carro, ainda tinha janela de tratamento. Tratou o paciente recuperou, voltou para casa. CSI, tem que investigar, tem que perguntar. Ponto aqui, muito importante. Antes de sair na hora que chegar ali na emergência, eu vou falar sobre isso aqui. Mas o enfermeiro, na hora que ele determina ali a hora do delta T, o enfermeiro já aproveita, como eu falei lá, já afere a pressão, importantíssimo aqui níveis pressórios para ajudar a equipe lá na sala de emergência, saber se o paciente é elegível já para tratar ou não, glicemia do paciente, já descarta lá a hipoglicemia severa, ok? Não é hipoglicemia, avisa lá para a equipe na emergência, equipe médica para solicitar ali para suplementar o paciente. Viu a temperatura, também é muito importante mensurar a temperatura. Temperatura também é um critério de exclusão de tratamento ali de imediato, tem que corrigir, né? O histórico pregresso do paciente, como eu já tinha dito, principalmente levantando se o paciente faz uso regular das medicações, das comorbidades que ele trata, e se faz uso de anticoagulante, quais são esses anticoagulantes. Foi a última vez que ele tomou o anticoagulante. Chegou na sala de emergência, a equipe médica encosta ali com a equipe de enfermagem, monitora o paciente, funciona, faz a coleta da amostra de sangue, encaminha para o laboratório, funciona 2 acessos são funcionados para o paciente. Não é por acaso que tem que funcionar 2 acessos. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa necessidade de ser 2 acessos, porque se preconiza 2 acessos. Faz ali a propedêutica, exame físico do paciente, e o paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível para a tomografia. O que na emergência nós não vamos fazer na sala vermelha, ali na sala de estabilização? Não vamos fazer o que já foi feito. Então, se o enfermeiro ele já determinou o delta T, ele já verificou a pressão, a glicemia, a temperatura, levantou o histórico do paciente, não vou mais fazer isso aqui na sala de emergência. Por quê? Porque eu preciso ganhar tempo. O colega que está lá na porta, lá, ele é habilitado. Se ele levantou essas informações, pronto, aí eu trouxe, na hora que está passando o caso aqui para a gente aqui na sala de emergência, eu não pergunto mais, né? Para que eu vou fazer o Cincinnati? O enfermeiro já fez o Cincinnati, eu tenho que fazer aqui o NIH, tá? Então, a gente precisa ganhar tempo, né? Outro ponto aqui, ó, que você está monitorando o paciente. Hoje mesmo eu estava fazendo uma simulação aqui onde eu estou aqui no Pernambuco, estava fazendo simulação. Na hora que eu cheguei, era para fazer desculpe, não foi uma simulação. Eu cheguei para fazer a visita diagnóstica no hospital. Na hora da visita diagnóstica, chegou um paciente com AVC. Isso aqui é real, foi hoje de tarde. E esse paciente, eu falei, olha, vamos parar aqui a visita diagnóstica, eu quero atender um paciente. Aqui, para mim, o melhor diagnóstico vai ser essa daqui, do fluxo.
e foi assistido. Pô, teve alguns pontos interessantes que eu achei que eles estavam bem assertivos, pontos que eu vi como pontos de melhoria. E mais uma vez eu deparei com aquela situação de paciente na hora que está lá monitorando, tal, a equipe pede, ó, roda um eletro. Assim, o paciente está sinusal, você não vai rodar eletro, você vai perder tempo, né? Por mais que o cara seja ali fera de colocar o equipamento e tal, né? Ah, os eletrodos, bicho, tudo está perdendo tempo. É 5, 10 minutos, 15 minutos. Olha só, multiplica isso daí por 2 milhões de neurônios perdidos a cada minuto, por cada minuto. Então, tem que levar o paciente logo para onde? Para o setor de imagem, tomografia. Levou para o setor de tomografia, realiza a imagem, aí a equipe se comunica com especialistas, se ele já foi, se ele já foi chamado, vê ali, ajuda a radiologia, o emergencista e o especialista para a tomada de decisão. Um momento importante que a gente enxerga na maioria aí das instituições, o principal gap que você tem, às vezes é bom de levar o paciente de determinado diagnóstico, gravidade clínica, levar para a tomografia, mas quando chega lá da tomografia para a tomada de decisão, para você fazer a intervenção, você perde muito tempo. Então, a equipe tem que estar ali um ajudando o outro para tomar a decisão e trata o paciente. Evidente, se observou, evidenciou que o paciente tem sangramento, claro, o paciente não tem indicação, ele vai subir para indicação de avaliação com a neurocirurgia, e se esse paciente tem uma oclusão, é aquele paciente que, além dele ter sido ali, ser tratado ali com um trombolítico, ele ainda tem indicação de ir para hemodinâmica, o mais rápido possível. Tem tempo também aqui para questão de porta virilha, né? E paciente subir para hemodinâmica para intervenção na trombectomia, para realizar a trombectomia. Aqui são exemplos de fluxogramas que nós temos, que disponibilizamos, mas aqui, sempre o ponto de atenção aqui que eu venho trazendo aqui, é a questão dos tempos que devem ser respeitados, de acordo com a diretriz. Aqui é estratificado, aqueles 60 minutos que nós vimos, que é o tempo de performance, o tempo de 10 minutos, depois que saiu da triagem, o paciente não pode ficar mais que 10 minutos no setor de estratificação de risco, aí ele vai para a emergência. Lá na emergência, também não pode demorar muito com o paciente, tem em torno aí de 15 minutos para ficar com o paciente no setor ali de estabilização, e depois levar o paciente para o setor de imagem. O tempo preconizado são 25 minutos, não é 26, não é 27, não é 28, são 25 minutos, e o tempo de aí, tomada de decisão, ele não pode sobrepor a 45 minutos, e depois vem um tempo que é o tempo de 60 minutos. Aqui a gente entende porque que existe, então, aí esse direcionamento para ser 60 minutos. Aí a gente estratificou aqui para manejar o paciente no máximo 1 hora. Mas sempre o nosso objetivo não é trabalhar com o nosso foco, olha, é 60 minutos, quanto menos, melhor, né? Tanto é que eu deixei lá para desafio para vocês, que o tempo de porta-agulha para vocês nessa fase hiperaguda ser um tempo de, no máximo, 30 minutos, porque eu sei que vocês podem fazer até menos do que isso. Então, se nós formos aqui dividir em etapas o tempo de atendimento do paciente, né, o manejo do paciente na fase hiperaguda é identificar o mais rápido possível, levantando todas as informações que já foram citadas, os exames laboratoriais serem coletados, e aqui um outro ponto de atenção, que é qual é o principal exame que nós precisamos laboratorial para um paciente com AVC agudo. Qual é o principal exame? É uma glicemia capilar. Esse é o exame que a gente precisa. E esse exame a gente tem com o resultado com um point of care, que saiu o resultado em menos de 10 segundos, né? O INR só aguarda o NR para aqueles pacientes que têm histórico de discasia, então não é mandatório aguardar o resultado do INR, isso hoje é consenso total, e levar o paciente o mais rápido possível para a tomografia, com a indicação de fazer uma tomografia, angiotomografia. Esse é o melhor desenho que nós temos, é fazer tomo e angiotomo. Aqui tem uma estratégia muito interessante, quando a gente faz a tomografia, observa que não tem sinais de sangramento, então já está reconstituindo aqui a droga, faz a dose de ataque, a equipe já tem informações suficientes do paciente, está com controle ali do estado clínico do paciente, faz a dose de ataque, sai a dose de ataque, já faz ali a infusão do contraste para fazer a angiotomografia, né, para observar, ter o diagnóstico provável de alguma oclusão. Se tiver, já sabemos, vai pedir hemodinâmica, que se não tem, continua o tratamento do paciente
E esse tratamento do paciente, ele deve ser feito o mais rápido possível, preferencialmente ali aqui no setor de imagem. Se eu tivesse que falar assim, olha, quais são as principais assim, ações que eu devo ter, observações de conduta com o paciente aqui na fase hiperaguda? Primeiro é reconhecer, né, os sinais e sintomas, aí aplica aí o SAMU, né, para você determinar o diagnóstico que ele é clínico, né? O NIH para saber a gravidade, glicemia para descartar a hipoglicemia severa, suplemento, o paciente corrige. Se estiver acima de 400, também precisa ser corrigido, porque acima de 400 ele não pode receber o RTPA, que ele tem risco aí de complicação, de transformação, né? Trazer para níveis de segurança. Níveis pressórios aqui deve ser observado desde a entrada do paciente, já fui lá na triagem, antes de começar a infusão do RTPA, tem que se aferir de novo a pressão. Se ele tiver com uma pressão sistólica superior a 185 sistólica, 110 diastólica, esse paciente não tem indicação no momento de receber o trombolítico, precisa fazer a correção. Essa correção ela pode somente ser feita com nitroprusiato de sódio, não tem outra droga indicada aqui a nível de Brasil, você não pode fazer essa correção com hipotensor via oral, sublingual, intradérmico, intradérmico não tem, né? Ou em bolos. Por quê? Se você baixar essa pressão rapidamente, você não conseguir tateando, então você está pensando que você está ajudando um paciente, e na realidade você não está. Você pode baixar demais e prejudicar aí a questão da perfusão cerebral, que já está prejudicado, porque o paciente já tem essa oclusão aí. Esse é o paciente dentro da janela de 4 horas e meia, quando a gente fala de intervenção com segurança, com o nível pressório que aparece aqui na imagem, e é aquele paciente fora de janela, que transpôs a janela de 4 horas e meia. Aqui a equipe já trabalha com uma pressão permissiva, que pode chegar até 220 de sistólica, com 120 de diastólica. É uma pressão que ela deve também ser corrigida aí de forma tateando, com nitroprusiato e baixando pelo menos 25% a cada 6 horas. E o resultado do NR para esses pacientes com discrasia. Isso aqui é um ponto importante para a gente ficar atento. Às vezes muitos perguntam assim, olha, mas não tem risco fazer a terapia fibrinolítica? Tem risco, mas é um risco que é calculado, um risco calculado. Você vai para os principais centros que trombolizam os pacientes, são justamente os centros que você tem menos iatrogenia, transformações hemorrágicas, complicações. Por quê? Porque é bem trabalhada a questão do risco. Você corrige o risco, e aí você sente mais à vontade, né, para fazer a intervenção. Às vezes muitos falam assim, poxa, mas eu também tenho que coletar todos os exames, você está falando aí só do NR, tudo. Não, você vai coletar todos os exames, você vai coletar bioquímica, hemograma, coagulograma do paciente, tudo. Agora, esses exames são exames complementares. O único exame que você precisa ali na porta para o paciente é a glicemia capilar. E o melhor fluxo que tem sempre é levar o paciente o mais rápido possível para o setor de imagem. Quer ganhar tempo? Quer ser mais efetivo? Quer resultado? Quer devolver esse paciente rapidamente para a tomografia e tratar o cliente o mais rápido possível? Claro que tem que se observar, né, se tem esse critério de exclusão, principalmente se for um sangramento, se o paciente tem alguma severidade, um trauma, um tumor, então esse paciente estaria contraindicado. Mas se o paciente tem uma imagem, um parênquima sem nenhuma alteração, principalmente aí dentro dessa janela, esse paciente é um paciente elegível, tirando ali outros critérios de exclusão. Especificamente nessa imagem aqui, a gente consegue observar que o paciente tem uma oclusão, né? Então, uma tomografia aqui, que já consegue ver, esse paciente é o paciente elegível tanto para a terapia fibrinolítica, também o paciente subir para o setor de hemodinâmica para trombectomia. Quais os benefícios que nós temos quando levamos o paciente? Ganhamos tempo, salvamos neurônio, né? Basicamente é isso. A droga que é utilizada é a alteplase, uma droga que ela tem indicação para o AVC isquêmico, o infarto agudo do miocárdio, e também para TEP com instabilidade, TEP maciça, né? Com instabilidade hemodinâmica. A apresentação da droga é essa daqui, 50 miligramas. Esse frasco ampola tem também de 20 e 10 miligramas dessas apresentações. Ela sempre vem com o soluto solvente, né, os 2 frasquinhos, e com a cânula de transferência.
Eu sei que está coçando aí nos ouvidos, nos pensamentos, nas atualizações que estão chegando da nova droga, né, com indicação para o tratamento do AVC, que é a droga irmã, que é a tenecteplase. Nós temos aí novidades chegando, em breve a Andressa trará essas novidades para vocês, né? Nós estamos empenhados em ajudar todas as instituições a terem condições de estarem preparadas para nova indicação, mas ainda, né, a discussão ela está, entre aspas, off-label, mas continua a primeira indicação, a nível 1A, hoje aqui no Brasil, é a alteplase. Eu vou passar um vídeo aqui para ajudar principalmente aí quem está na porta e a equipe de enfermagem para a reconstituição da droga. Vamos assistir. O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte e a primeira causa de incapacidade no adulto e requer tratamento rápido e agudo. Administração de Actilise. Antes de iniciar o preparo, é importante fazer a antisepsia do local. Faça também a antisepsia das mãos e coloque as luvas. Retire o frasco ampola de Actilise, o de água estéril para injetáveis e a cânula de transferência. Remova com o polegar a tampa protetora dos frascos contendo a água estéril e o pó liofilizado de Actilise. Remova a tampa de uma das extremidades da cânula de transferência. Coloque a cânula de transferência no centro do frasco do diluente. É importante que esse frasco esteja na posição vertical. Remova a tampa da outra extremidade da cânula. Empurre firmemente o pino de perfuração no centro da borracha do frasco de Actilise. Inverta os frascos. Actilise deve ficar na parte de baixo. Toda a água deve ser transferida para o frasco ampola de Actilise. Remova a cânula. Reconstitua a solução com movimentos circulares leves para a completa dissolução do medicamento. Observe se a solução está uniforme, sem partículas sólidas. Se houver formação de bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos até que elas desapareçam. Aspire a dose para o bolos conforme peso do paciente e horário de início dos sintomas. Cálculo da dose para sintomas iniciados a até 4 horas e meia. A dose total recomendada é de 0,9 mg por quilo de peso corpóreo do paciente, até no máximo 90 mg. Aplique 10% da dose total como bolos intravenoso. A seguir, o restante da dose total deve ser infundida por via intravenosa durante 60 minutos. O restante da solução deve ser descartado. Agora vamos fazer um exemplo de paciente com 70 quilos. A dose total para este paciente será de 63 mg. 10% da dose total será em bolos, ou seja, 6,3 mg e os 90% restantes serão por bomba de infusão. Um atendimento rápido pode evitar sequelas graves e incapacitantes. Perfeito. E nós vimos aí como é feita a reconstituição da droga. Apesar de ser uma terapia que nós já estamos acostumados, né, tratar o paciente, utilizá-la, a gente ainda vê que tem muitos profissionais que têm um pouco de dificuldade ou muita dificuldade para estar ali manejando, né, a droga para fazer a reconstituição, mas é uma administração segura desde quando você seguir todas as orientações. Lembrando aqui, só enfatizando, que a dose terapêutica é 0,9 mg por quilo de peso corpóreo. Depois que calcula a dose total para o paciente, você vai aspirar ali 10% da dose calculada para o cliente. O exemplo que ele deu foi o paciente de 70 kg com 63 mg e 6,3 mg como dose de ataque. Você faz em bolos, com a infusão ali em torno de uns 30 segundos, né? E depois você já começa a administração do restante da dose de manutenção em até 60 minutos. Teve
quando eu falei ali, olha, é importante que tenha 2 acessos, né? Por que é importante que tenha 2 acessos? Porque desenha-se 2 acessos. Desenha-se que tenha 2 acessos e nós temos aí algumas justificativas, né? Primeiro que se um não funciona, o outro funcionar, né? Esse seria o primeiro pensamento, né? Pensando dessa forma aqui, da forma prática da coisa, estratégica, né? Mas a droga, que é o RTPA, ela não pode ser infundida ou ser reconstituída com soro glicosado, tá? Jamais, porque vai interagir com o soro glicosado. Quando a maioria dos pacientes com AVC isquêmico são pacientes e até hemorrágicos, o paciente está hipertenso. E fazer o controle, nós já falamos que o controle deve ser feito com nitroprusiato. O nipride, ele é reconstituído com soro glicosado. Então, você não vai infundir no mesmo acesso para corrigir a pressão e o RTPA juntos, tá bom? Não pode. Então, de um lado, RTPA, do outro lado, é nitroprusiato com soro glicosado, né? Um hospital como o Hospital Primavera, que vocês têm hemodinâmica. Então, um paciente está recebendo um RTPA e vai precisar fazer ali a administração do contraste. Então, acessos separados, ok? Se precisa fazer alguma intervenção com o paciente, acesso ao RTPA, outro acesso disponível para intervenções. Então, são basicamente daí os motivos. Então, sempre 2 acessos. Hoje nós sabemos que tem essa janela estendida, vocês têm esse recurso de trabalhar com a janela estendida, isso é muito importante. As principais contraindicações para a terapia fibrinolítica do paciente, esse paciente eventualmente ele está em estado convulsional, mesmo assim deve-se corrigir o estado convulsional do paciente, levar, por exemplo, tomografia, observar se não tem nenhuma severidade, se o paciente volta a ter indicação, paciente plaquetopênico contraindicado. Glicemia nós já falamos, né? A questão da glicemia, abaixo aí de 50, acima de 400, precisa fazer essa correção para tratar o paciente. Estamos aqui o quê? Controlando o risco, né? Eventualmente o paciente tem alguma hemorragia, trato gastrointestinal, geniturinário, nos últimos 14 dias ele fez uma cirurgia. Esse paciente tem contraindicação, NIH aí muito baixo, né? O NIH mais alto, a gente deixa aí muito para... é um paciente funcional, quanto vocês vão investir, conversar com a família. Claro, se tem sangramento, já descarta o NR alargado. E pacientes gestantes e pediátricos, nunca foi dirigido estudos aqui no Brasil para esses pacientes. E a pressão, nós já tínhamos citado, dentro da janela de 4 horas e meia, acima de 185, 110, o paciente não tem indicação para fazer o trombolítico, até que vocês corrijam a pressão, utilizando a droga que nós já batemos bastante aqui na tecla, que é o nitroprusiato, e passa-se a mensurar a pressão desse paciente a cada 5 minutos, na via que não está, colocar o manguito, que é a verificação não invasiva, na via que não está o RTPA, tá? Isso daí é importante. Eventualmente, se o paciente não tem descompensação pressória, então você pode estar mensurando aí a pressão do paciente durante a infusão do RTPA a cada 15 minutos. O paciente tem que estar, basicamente, bem monitorado. Os cuidados pós a terapia fibrinolítica evitar, né, primeiro ali nos 30, 40 minutos, fazer cateterização vesical de demora de alívio para esse paciente. Sonda nasentérica, eu sei que toda vez que a gente fala de paciente grave, a gente já vem com o pensamento tubo, PAMI, passar catéter central, vou passar uma sonda de demora, passar uma sonda de alívio, já vou passar uma sonda entérica para esse paciente. Vamos lá, desacelera o paciente com AVC, principalmente o paciente com instabilidade. Esse paciente ele tem que ser minimamente invadido, né? Então, sonda nasentérica, esperar pelo menos 24 horas depois para passar uma sonda. Até fono também desacelerar, né? A fono não tem risco de respirar, já fiz o teste, mas espera 24 horas para passar a sonda nesse paciente. Lembre, toda vez que ele está passando ali a sonda, se você traciona, você observa ali no bulbo, ali na frente, que está com sangue, porque pega lâmina cricóide, traumatiza, vai ter pistache, vai dar dor de cabeça para vocês. Então, é desnecessário nesse momento. Esse paciente não tem indicação nas primeiras 24 horas que recebeu o trombolítico de receber antiagregação, heparina de alto, baixo
peso molecular está contraindicado nas primeiras 24 horas. Monitorização pressória de suma importância para esse paciente. Eu já falei também da aplicação do NIH para ver gravidade clínica e clinicamente observar se o paciente recanalizou. Protocolo de disfagia, fono aqui de novo. Importante aplicar o protocolo de disfagia, um screening de disfagia. Esse screening nós orientamos que seja... Aproveitar a fono aqui que eu estou falando, viu? Você me ajude aqui, viu, fono? Que está cada vez pior aqui a voz. O screening de disfagia, ele tem que ser aplicado aí nas primeiras 24 horas, preferencialmente com teste assist, que é dentro de uma diretriz aí que a gente trabalha com uma metodologia FAST, que eu vou mostrar agora para vocês. Já fazer o screening de disfagia. 78% dos pacientes com disfagia, eles têm risco de broncoaspiração, então já vamos resolver esse problema, que você fazer tudo pelo paciente e morrer na praia, né? Então, conseguimos fazer a intervenção, tratamos o paciente, recanalizou, mas o paciente broncoaspirou, aí não dá. Então, screening de disfagia, o paciente fica em jejum até a avaliação precisa da profissional fonoaudiólogo. Protocolo de TEV, fundamental, entra para o paciente, está perfeito, mas lembra que ele recebeu a RTPA agora, não vai fazer nenhuma trombose, então pode colocar uma meia compressiva, pneumática intermitente, dá para esperar, higienização de boca, equipe de enfermagem desacelera, não fazer trauma, não ficar sangrando, tem que ter esses pontos de atenção aí com o paciente. Esse daqui é o estudo que foi apresentado, esse estudo é muito interessante, a gente tem utilizado isso bastante em todas as instituições que nós fazemos a consultoria. Esse trabalho que saiu no The Lancet, que foi maravilhoso, ajudou a diminuir a mortalidade dos pacientes que passam por intervenção fibrinolítica e outros também que não passam, que é controle de temperatura, a glicemia e também a disfagia. Nessas primeiras 72 horas, trabalha-se com esse protocolo FAST, que o paciente eventualmente tiver uma temperatura igual ou superior a 37,5, já deve fazer a intervenção para o paciente com menos de 1 hora, tem glicemia aí acima de 144, já tem indicação de fazer correção, e evitar que o paciente broncoaspire, aplicando aí o screening de disfagia, assistindo o paciente. Nessas primeiras 72 horas, dentro da pirâmide de sobrevida do paciente, a gente consegue levar essa sobrevida do paciente em até 16%, utilizando essa metodologia. Vigilância neurológica sempre para o paciente, Glasgow, NIH, ranking. O ranking eu sempre oriento, façam quando o paciente chegar, investiguem ali com o próprio paciente, se ele estiver consciente, com a família, qual era o ranking desse paciente, grau de dependência, existia, não existia, ele era funcional, era ranking 0, já tinha ranking 1, ranking 2, mas ele chegou com ranking 2, depois que vocês trataram, qual o ranking desse paciente, como é que vocês estão devolvendo ele para a família, para a sociedade, legal até para fazer estudo, ver aí a performance de vocês para estar devolvendo o paciente para a sociedade. Controles pressórios, ele é importantíssimo ali, quando o paciente chega, durante o tratamento é fundamental. O paciente ficou hipertenso durante a infusão do RTPA, tem que pausar o RTPA, fazer o controle da pressão, depois que traz para os níveis de segurança que a gente já sabe, aí retorna a infusão do RTPA. Muito importante também ficar atento durante a infusão da Alteplase, se eventualmente o paciente apresentar rebaixamento do nível de consciência, náuseas, vômitos, esse paciente tem indicação de voltar ao setor de imagem para observar se não houve uma transformação. Sempre a via de infusão da droga é via exclusiva, evita ficar manipulando esse paciente, ficar o máximo possível. E atentem, é muito incomum o paciente apresentar uma reação anafilática, geralmente aí é menos de 3% do paciente que apresenta reação. Eu, particularmente, eu nunca peguei um caso ali, paciente tendo a reação anafilática ao Alteplase, mas a gente sabe que tem o histórico, tem relato. Isso está evidenciado que pode acontecer, mas é mínimo, é sem desespero. É uma coisa que vocês estão aí no dia a dia, eventualmente tem uma reação anafilática, hidrocorticóide, antihistamínico, epinefrina. Avalia sempre ali o nível de consciência do paciente, com esses rebaixamentos durante a infusão, e se tiver uma piora na escala de NIH, por isso que é legal, a equipe está treinada, o paciente entrou com um NIH de 10, eu comecei a infundir o RTPA, estou esperando agora, vou fazer 15 minutos depois, ou depois do bolos, eu faço de novo o NIH do paciente,
e ele entrou com 10, agora está 14, ou alguma coisa está errada. Ou alguém não aplicou direito, né, o NIH, ou o paciente piorou. Aí tem indicação de voltar com o paciente para o setor de imagem, para você observar se não teve uma transformação hemorrágica. Tanto é que aqui tem um ponto também de atenção. Olha, se eu estou, eu e o médico, aplicando aqui, o enfermeiro, tá ali dois médicos, o enfermeiro, o médico, o enfermeiro está aplicando o NIH na entrada do paciente, depois que faz a dose de atoque, os mesmos que fizeram 15 minutos antes, vai fazer 15 minutos depois, durante a terapia toda, até o final ali da infusão do RTPA. Não troque a dupla, não troque o profissional, para não ter uma variação de avaliação aí de um profissional para o outro, tá? Isso daí é muito, muito importante. Aqui eu já sinalizei, né? O que a gente precisa, se toda vez que nós pensarmos, toda vez que estamos atendendo um paciente com AVC, que o maior poder que nós temos para conseguir salvar essa vida é ganhar tempo, né? Esse bonequinho que está aparecendo aqui é o Thiago, é uma metodologia lúdica que nós temos aplicado em todo mundo, onde nós estamos levando conhecimento para a sociedade através das crianças. Crianças de 5 a 10 anos estão aprendendo o que é a doença, identificar e pedir ajuda. 192 é um número mágico aqui, que é pedir ajuda para o SAMU. Essa linha de raciocínio aqui, ela tem feito a diferença em várias regiões, onde nós capacitamos um hospital e ele se torna um centro referenciado, treinamos o SAMU é diferenciado, recebe uma certificação internacional quando está manejando o paciente adequadamente na fase pré-hospitalar, tem todo critérios para fazer gestão ali de dados, nós observamos indicadores, performance, o hospital também, é o que vocês passam a partir de agora também pleitear uma certificação internacional, porque vocês vão manejar o paciente da forma mais adequada possível, e nós estamos mensurando aí essa performance, e quando nós temos o hospital, nós temos o SAMU junto, aí a gente pensando em uma região segura, a gente leva, né, trabalha aí com a SEDUC, né, Secretaria de Educação, para todas as crianças com essa idade serem treinados para identificar, mas não somos nós que treinamos, nós treinamos os docentes, os professores dessas crianças, com isso a gente está levando o conhecimento para a sociedade. No início, o que eu falei para vocês, nossas maiores barreiras, equipe cross-funcional preparada para atender o paciente e a sociedade que não conhece a doença. Aqui a gente está levando conhecimento através de metodologia lúdica, e uma criança treinada impacta para levar o conhecimento para no mínimo 5 pessoas. E nós transformamos regiões para regiões seguras contra o AVC. Essas aqui são pequenas fotos que eu trago e gosto de apresentar, de simulações que foram realizadas em todas as regiões que nós trabalhamos, simulações essas que serão aplicadas aí também com vocês, e até comunidades vulneráveis, nós fazemos isso, uma simulação aí com nossos irmãos samuzeiros no Rio Amazonas, em Roraima, na Rocinha, agora também no Vidigal, porque a gente tem um hospital ali embaixo no Cerro Leblon, que é o Miguel Couto, um hospital referenciado, certificado pela iniciativa Angels, para atender pacientes com AVC. A janela os pacientes que chegam em janela teve uma melhora significativa. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Quixaramubim aqui no Ceará, que é a Cidade Angels. O que é a Cidade Angels? É uma cidade segura, onde envolveu todos esses atores que eu falei para vocês. Lá os pacientes chegavam em janela em torno de 15% dos pacientes chegavam em janela. Hoje, estatística dos últimos 7 meses, depois de toda essa ação que nós fizemos, 48% dos pacientes estão chegando em janela. É transformação, e com isso a gente está conseguindo salvar vidas. O que eu posso falar para vocês nesse momento, para finalizar, é que vocês também podem deixar o legado de vocês, contem com a iniciativa Angels, nesse trabalho de consultoria, de parceria, para que nós consigamos chegar à perfeição, né, nessa linha de cuidado. Eu paro aqui minha apresentação, agradeço vocês terem me ouvido até este momento e fico à disposição se eventualmente alguém queira tirar alguma dúvida, tá? Muito obrigado. Vocês podem abrir, viu, as câmeras, os microfones, né? Fiquem bem à vontade, até para eu ir conhecendo